O envelope caiu sobre a mesa com um som seco, como se cada nota dentro dele fosse uma sentença. Dentro, um bilhete curto. 100 milhões. Afasta-se dela e ninguém precisa sofrer. Ao lado, uma foto dobrada, imagem de um instante roubado. Shen Qingyue, rindo numa praça da universidade, sem saber que agora era a prova mais perigosa contra ela. Do outro lado da rua, num prédio de vidro e mármore, Song Chen observava pela janela, os dedos pousados no par de brincos que nunca devolvera à dona. A obsessão começava em coisas pequenas, um objeto guardado, uma mensagem não enviada, um olhar que voltava do dia para a noite. Shen Qingyue chegara à universidade no verão. Não havia luxo nos passos dela, apenas um saco surrado e um olhar curioso demais para a própria miséria. Em pouco tempo virou nota de rodapé no jornal interno do campus. A aluna humilde que não combina com o bairro nobre. Ela riu disso uma vez com Chen Yuyan, sua amiga de tertúlia, e de novo com Chang Hao, que ajudava a carregar livros. Não procurava protagonismo. Apenas queria terminar o curso, e talvez, um dia abrir uma pequena sapataria como a da avó. Mas o mundo, especialmente o de quem tem herança e poder, não funciona assim. Onde há alguém de fora a olhar com verdadeiro interesse, as trincheiras se formam. Song Chen era mais do que um rosto bonito e um sobrenome milionário. Havia nele uma intensidade que confundia proteção com posse. Nos primeiros encontros, às vezes um bilhete deixado no corredor, às vezes uma sombra que sumia antes de ser notada, ele parecia interessado, quase tímido. Em outros momentos, a presença transformava-se. Ele vinha em defesa de Shen Qingyue quando ela era humilhada, mas sua defesa soava possessiva. Um aviso para que ninguém a tocasse, porque ele a queria só para si. Seus pais, alertas ao menor sinal de dano ao patrimônio social, interpretaram a ligação como risco e começaram a traçar um mapa de controle. Era o suficiente para acender uma guerra fria. A família Song tentou conter a situação com o que sabia fazer melhor: dinheiro, influência, imagem. Primeiro veio o gesto aparentemente benevolente: convites para eventos, doações discretas, um presente de aniversário entregue por um mensageiro anônimo. Depois, vieram as cartas com ofertas: 100 milhões para quem aceitar se afastar. 500 milhões para garantir que ela nunca mais crie problema. O objetivo não era persuadir com carinho, mas dissuadir com peso. O poder parecia uma mão fechada estendida sobre qualquer vida que ousasse escapar do script. No campus, a diferença de mundos era sempre visível. A família Song caminhava como se a cidade fosse uma passarela. Shen Qingyue andava com os pés firmes no chão de barro. Lin Zhou apareceu como a noiva arranjada. Rosto sereno, jeito simples. Uma jovem do interior forjada pela família Song como alternativa aceitável. Era uma peça no tabuleiro. Não por maldade pessoal, mas porque Lin Zhou havia aprendido a obedecer sem fazer perguntas. Ela não sabia, a princípio, que sua existência servia para apagar a de outra. Ao ser apresentada, recebeu linhas que ensaiara repetir. Quero o melhor para ele. Não quero causar dor. Muitos acreditaram nela. Poucos perceberam a confusão nos olhos dela quando alguém mencionava o nome de Shen Qingyue. Se essa história está prendendo você, fica comigo até o final, e não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos episódios. Os confrontos começaram discretos e subiram de tom. Numa manhã de outono, durante uma feira de projetos no pátio central, boatos circularam mais rápido do que qualquer ideia acadêmica. Um grupo de pessoas sussurrou sobre uma internação antiga. Alguém insinuou que Shen Qingyue tinha laços com uma mulher chamada Shen Anshu, retornada à cidade com um passado controverso. Alguém, também com sobrenome Shen, quebrou o silêncio com uma acusação. Ela tem parentes que viveram em clínica. Não é segura. A plateia vibrava entre o escândalo e a curiosidade. O dano era feito aos poucos, como ácido. As estratégias eram cirúrgicas. Uma foto manipulada postada anonimamente, mensagens forjadas que insinuavam segredos, uma testemunha paga para dizer ter visto comportamento estranho. A família Song financiou investigações à margem da lei e usou contatos para plantar narrativas no campus. Quando a humilhação se tornava pública, Song Chen surgia como o protetor furioso, intervinha, puxava Shen Qingyue para longe,
Lançava olhares que cortavam os que zombavam. Mas em privado, seus gestos eram outros. Ele deixava um livro sobre sapatos antigo no banco da biblioteca, costurava uma etiqueta no casaco que ela perdera. A obsessão se construía em pequenos rituais que ele justificava como cuidado. Chen Youyan e Chang Hao perceberam o jogo. Youyan, com uma gana pela justiça que vinha de ter crescido vendo favores comprados com promessas vazias, formou com Chang Hao um escudo para Shen Qingyue. Eles confrontaram propositores de boatos, recolheram testemunhos e acompanharam a garota nas horas em que ela estava mais vulnerável. Em um jantar improvisado, Youyan segurou a mão de Shen Qingyue e disse: "Não estamos sozinhos. Eles podem pagar, mas não compram tudo." Era pouco, diante de tanta máquina de poder. Mas foi o suficiente para manter uma fagulha. Shen Anshu reapareceu então, como se fosse uma notícia que insiste em voltar ao noticiário. Seu retorno foi descrito com olhos carregados de julgamento. Havia quem acreditasse que ela fora internada por instabilidade. Havia quem supunha manipulação. Ela chegara com uma história truncada, olhando de um modo que não pedia perdão nem desafio, apenas presença. A família Song prontamente a associou a Shen Qinyu, vinculando ambas por um tipo de escândalo hereditário. A acusação era uma arma. Tornar qualquer ligação entre as duas uma prova do risco que a suposta imprevisibilidade representava. A verdade real de Shen Anshu, suas feridas, seu passado de solidão, foi reduzida a rótulos que serviam à estratégia de uma família com medo do escândalo. Houve momentos em que a compaixão se misturou à tensão. Lin Zhou, pressionada pelos seus, encontrou Shen Qingyue num corredor, e por um segundo, as duas se olharam sem o filtro do jogo. "Sinto muito", murmurou Lin Zhou, não tanto por remorso quanto por uma sinceridade recém-descoberta. Qingyue respondeu com um sorriso curto, mas os olhos não se entregaram. Era fácil ter piedade de quem é usado como peça, mas a peça também sangra. A fragilidade humana ali era mais complexa que as linhas que os ricos desenhavam. A família Song intensificou as ações. Telefonemas, envelopes, um assessor que apareceu oferecendo contratos de silêncio. Um desses envelopes continha um documento com uma cláusula de confidencialidade e uma quantia que poderia comprar a liberdade de uma vida inteira. Alguém sugeriu: "Ofereça 100 milhões. Se recusar, ofereça 500. E farão com que pareça uma escolha." A tática era clara: comprar a desistência ou criar um custo tão alto que a jovem se veria forçada a aceitar. A chantagem econômica virou ameaça emocional para Qingyue, que viu sua dignidade posta à venda sem o seu consentimento. Song Chen não aprovava todos os métodos dos pais, mas não estava alheio ao seu próprio abismo. Em ocasiões, ele acalmava a família com promessas. "Eu posso controlar, não precisamos destruir tudo por medo." Noutros momentos, olhava para Shen Qingyue como se ela fosse o último território que ainda não possuíam. Havia uma contradição dolorosa. Ele defendia-a em público, mas em privado aprovaria medidas que a afastassem de qualquer escolha autônoma. A obsessão se tornava mais evidente em objetos. Ele guardou mensagens não respondidas dela num arquivo secreto. Fotografias em que ela aparecia sorrindo foram recortadas e coladas em um caderno que ninguém mais deveria ver. O afeto virou coleção, e então veio o vazamento. Um vídeo curto, capturado por um celular escondido, mostrava uma conversa entre assessores da família Song, discutindo estratégias de manipulação. Nessa gravação, vozes sugeriam ofertas financeiras. Falavam sobre fragilizar narrativas e mencionar casos anteriores para desacreditar. A universidade mordeu o isco. A notícia se espalhou. Para muitos, a prova era clara. Havia uma orquestração por trás da perseguição. Mas o poder zonzo de quem tem dinheiro é fluido. Quando a acusação vinha de fora, eles respondiam com força maior. No clímax do episódio, num auditório lotado por alunos e professores, tudo explodiu. Alguém projetou no telão uma sequência de mensagens, uma transcrição de um telefonema em que um representante dos Song oferecia 100 milhões a um intermediário para assegurar que Shen Qingyue fosse mantida longe. Outra sequência mostrou a transferência de valores para contas anônimas ligadas a notícias fabricadas. A plateia ficou imóvel. Lin Zhou, sentada à frente, mal respirava. Song Chen subiu ao palco, os olhos cheios de conflito. "Isso não é verdade", disse, sua voz quebrando entre defesa e dor.
Vocês acreditam em qualquer coisa publicada? Mas a imagem não era apenas boato. Havia números, datas, provas. A reação dos pais foi imediata e fria. Em vez de recuar, dobraram a aposta. Protegê-lo é a nossa prioridade, declarou a mãe de Song Chen à imprensa universitária, com um semblante calculado. Vamos provar que não houve manipulação por parte da família. Se necessário, encontraremos quem espalhou esta calúnia e tomaremos medidas legais. Eles iniciaram um contra-ataque de relações públicas, contratando advogados e apressando processos para controlar a narrativa. O objetivo era óbvio: desviar a culpa e manter a direção dos acontecimentos em suas mãos. Ao mesmo tempo, em um corredor menos iluminado, Song Chen segurava o velho broche que encontrara entre as coisas de King Yue. Seus dedos tremiam. Era uma peça simples, de metal, com um fio de esmalte quase gasto. Para ele, aquilo não era só um objeto, era o selo de desejo. Não vou deixá-la ir, murmurou, não para ninguém, mas para a sombra que projetava. A frase poderia soar como promessa de amor, mas também carregava possessão. Entre a promessa e o controle havia uma linha tênue, e Song Chen caminhava sobre ela com passos que se tornavam cada vez mais firmes. Uma reviravolta apareceu quando um dos assessores, tomado por remorso ou medo das consequências, decidiu entregar documentos a Chen Yuyan. Entre os papéis havia comprovantes de transferência, listas de pagamentos a testemunhas e um rascunho de contrato oferecendo dinheiro em troca de silêncio. Ao ler, daí perceberam a dimensão da operação. A família Song não planejava apenas afastar Shen Qingyue. Pretendia apagar qualquer rastro que ligasse a garota a eles. Era uma limpeza de reputações e memórias. A alternativa era uma substituição. Se não podiam controlar o coração de Song Chen, controlariam a história ao redor dele. Shen Qingyue, por sua vez, tentava manter a dignidade. Havia noites em que se perguntava se devia aceitar o envelope para garantir estudo e segurança. Mas a oferta de dinheiro se traduzia em dependência, e ela se recusava a vender sua vida inteira por uma paz que seria sempre condicional. Eu não sou mercadoria, disse uma vez, olhando para o bilhete que prometia sumiço em troca de milhões. As palavras foram firmes, embora a própria voz tremesse. Seus amigos a lembraram de que há lugares que o dinheiro não alcança, a verdade, por exemplo, ou certos tipos de coragem. A acusação contra Shen Anshu também ganhou novos contornos. Em conversa tensa com sua própria família, ela falou sobre os danos de uma internação que tivera, não como rótulo, mas como parte de uma história de sobrevivência. Fui cuidada, disse com calma. Mas fui também esquecida. Sua narrativa, vulnerável e humana, confrontava a estratégia da família Song de reduzir vidas a perigos a serem eliminados. O público começava a perceber que a manipulação da palavra instabilidade era um recurso para desacreditar vozes incômodas. No fim do episódio, a família Song reuniu-se numa sala alta, vendada por cortinas pesadas. Discutiam planos com olhos de quem estava acostumado a ganhar. Eles vazaram provas? Intensifiquem, ordenou o patriarca. Houve sugestões de subornar jornalistas, de publicar documentos contra aqueles que colaboraram com Shen Qingyue, de aumentar a oferta, até que todo o movimento perdesse sentido econômico para quem o alimentava. A mãe, com expressão dura, falou com frieza. Se o nome da família é manchado, perdemos mais do que ele, não podemos permitir. Proteger o sobrenome virou justificativa para medidas cada vez mais extremas. Enquanto isso, Song Chen caminhava por um jardim atrás da mansão, olhando para a noite. Ele não estava convencido de que as ações dos pais eram a melhor solução, mas também não sabia como salvar aquele laço que sentia crescer de maneira tão irracional. Pegou o telefone e reabriu mensagens antigas de Shen Qingyue. Uma foto dela sorrindo num dia de chuva, um trecho de uma conversa sobre sapatos. Guardou tudo num álbum virtual, quase como quem acendesse velas em memória de algo que ainda vivia. Eu a protegerei, sussurrou, e a frase ressoou entre promessa e ameaça. O episódio fechou com uma imagem potente. O broche de Shen Qingyue entre os dedos de Song Chen, o envelope com notas ainda fechado no cofre da família, e do outro lado da cidade, Shen Qingyue, caminhando sozinha pela avenida, sua figura pequena diante das luzes. A obsessão dele havia se tornado visível para todos que quisessem ver.
A reação dos pais, mais agressiva, anunciava uma escalada. Não havia solução fácil. Proteger alguém ou controlar alguém? O conflito prometia deslizar para medidas mais severas, e a audiência, como testemunha, ficou aguardando saber até onde iria cada um. E a pergunta que ficou pairando, cortando a última cena como uma lâmina: até onde irá a família para separar esses dois? Nos bastidores, o jogo de poder só fazia crescer, agora com provas que acusavam, com ofertas que compravam, e com um herdeiro partido entre o que sente e o que herdara. O desfecho não chegava naquele episódio. Era um convite para a próxima rodada de escolhas, onde dinheiro e desejo colidiriam novamente. Se quiser ver como essa história continua, comente: o que você faria no lugar dela? Compartilhe sua opinião e não perca o próximo episódio.